todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Não é por acaso que A Revolução dos Bichos, de George Orwell, seja considerada uma das maiores obras de ficção do século XX. A história da fazenda, cujos animais tomaram o poder com o anseio de promover uma sociedade igualitária e acabaram construindo uma nova tirania, é um retrato autoexplicativo do caminho que leva ao autoritarismo. Sabe-se, inclusive, que Orwell, ele mesmo um socialista democrático, se inspirou nos relatos do jornalista Gareth Jones, que revelou ao mundo em primeira mão a fome na União Soviética. Mais de meio século depois de sua publicação, o que a fábula distópica ainda tem a nos dizer sobre as boas intenções e maus resultados? Para essa conversa, eu convidei o professor Francisco Ratzo, professor de filosofia, autor do livro A Imaginação Totalitária e colunista da Gazeta do Povo, e o Fabrício Tavares de Moraes, que é doutor em literatura comparada pela Universidade Federal de Juiz de Fora e professor do curso de Linguagens e Códigos da Universidade Federal do Maranhão. Sejam muito bem-vindos ao podcast Ideias, é um prazer ter vocês aqui. Ratso, que já é, enfim, já é da casa aqui, já participou de vários podcasts desde o começo, está aqui agora com a gente. O Fabrício, que é nosso estreante da vez para conversar sobre esse clássico, que eu confesso que eu li nesse feriado, né? Assim, li outro dia, eu li pela primeira vez, assim, eu sou sempre atrasada. Então, li A Revolução dos Bichos no feriado, fiquei deveras impressionada. E assim, para a gente abrir a conversa, eu queria fazer uma pergunta meio básica, né? Que a gente sempre começa, inclusive avisando aqui neste podcast, nós damos spoilers. Muito embora, assim, né? O pessoal do lado de Portugal não tem problema com spoiler, porque o título lá é A Vitória dos Porcos, se eu não me engano. Então, assim, você tem problema com Triunfo dos Porcos, né? Triunfo dos Porcos. Pois é, então se vocês têm problema com spoiler, já era. Nesse podcast nós damos spoiler. Mas eu queria perguntar para você, Fabrício, assim, do que se trata a Revolução dos Bichos, assim, qual o contexto que ele surge, né? Enfim, qual que é o contexto dessa obra? Então, primeiramente, agradecer pelo convite, agradecer por estar aqui com o professor Ratzo, com a Maria Clara. Um prazer estar aqui com vocês. Né? Como eu disse anteriormente, né, nós sempre acompanhamos as pessoas virtualmente e é um prazer falar pessoalmente com elas. Na verdade, este ano, passado, completou-se 70 anos da morte do nosso querido George Orwell e, portanto, este ano as suas obras caíram em domínio público. Eu digo isso porque algumas editoras, como a LPM e a própria Companhia das Letras, decidiram reformular e trazer, de fato, o título original, ou melhor dizendo, uma tradução a partir do título original. E assim, está aqui na minha mão, ficou como A Fazenda dos Animais. O título original, né, Animal Farm, é isso mesmo, ou como em Portugal por vezes é traduzido, além de O Triunfo dos Porcos, A Quinta dos Animais. E como o próprio título já talvez nos sinalize alguma coisa, trata-se de uma alegoria, mas posteriormente eu vou comentar sobre isso, porque alguns vão criticar essa questão da alegoria. A alegoria, sucintamente definida, seria uma espécie de transposição de conceitos em imagens, mas a obra é mais do que isso. Mas seria uma alegoria ou uma fábula, e também é complicado dizer que é uma fábula, mas vamos aqui ficar simplesmente dizendo que é uma alegoria, uma fábula, ou como o próprio título ou subtítulo original dizia, a Fairy Story, uma história de fadas, uma história encantada, que trata de um processo, por assim dizer, de apropriação por parte dos animais da fazenda do solar do Senhor Jones, como está aqui na tradução do Paulo Henriques Brito, essa nova edição da Companhia das Letras. Então, os animais sofriam ali, sofriam maus tratos, sofriam fome, sofriam cargas pesadíssimas de trabalho, e um dia o major, um porco reprodutor, ele disse que teve uma visão de como seria o mundo após os humanos, o mundo no qual os animais seriam livres, e ele, por assim dizer, ensinou-os a cantar uma cançãozinha, uma canção que, de certo modo, remete aí à Marselhesa ou à Internacional, talvez, e essa canção deveria inspirá-los para fazer uma revolução. Na verdade, a palavra revolução não aparece na obra, por isso que eu acho essa mudança de título veio bem a calhar. O Orwell fala de rebelião,
mas eles deveriam fazer, por assim dizer, uma rebelião e assim administrar aquela fazenda, uma fazenda que, por assim dizer, daria a quantidade merecida de comida, daria a prosperidade, o descanso, todo o bem-estar material, físico para aqueles animais que então governariam esta fazenda. Então, sucintamente, é isso. É uma história de como uma revolução ou uma rebelião, como diz o próprio Orwell, de como essa fazenda solar passa a ser a fazenda dos animais e como esse experimento também falha, a partir, não é, de uma corrupção sequencial dos princípios que os próprios animais, no caso os porcos, estabeleceram, o chamado animalismo. Eles estabeleceram 7 princípios, mais ou menos aí os 7 mandamentos, e ao longo dessa narrativa, muito bem escrita, clara, límpida, como é a prosa do Orwell, a gente vai vendo esses princípios sendo corrompidos e assim aquela fazenda dos animais se tornando gradativamente pior do que era a fazenda do solar do Sr. Jones. Sucintamente seria isso. Fabrício, eu achei interessante você já trazer essa coisa da fábula, né, assim, da alegoria, da fábula, tudo mais. E vou até, assim, juntar duas perguntas aqui, né, para a gente continuar a nossa conversa e depois eu vou passar para o Rato. Assim, quando eu peguei o livro, né, já ciente do que se trata, de todos os comentários que se faz, para mim era claro, assim, era óbvio que se trata de uma crítica, de um processo de construção do stalinismo, não só do stalinismo, mas assim, de um Estado comunista, né? Toda a promessa de que a própria análise que os animais fazem no começo, né, movidos pela análise do porco, né, que é o porco mais velho, e tudo mais, você falou, é o Major, se eu não me engano, né? E ele, quando ele começa a falar, vocês já repararam que nós trabalhamos o dia inteiro e o homem não trabalha, o homem toma tudo, o homem é o único o maior, o único dos nossos problemas. Enfim, aí acontece a rebelião, né? E você tem o porco. Agora eu esqueci o nome dele de novo, eu tô bem de nome de personagem. Napoleão ou Bola de Neve, nessa tradução aqui. Exatamente, o Napoleão, né, que vai liderando e o Bola de Neve vira o traidor, e enfim, no fim, o Napoleão, a gente sabe, como falei, não tem problema com spoiler, o Napoleão vira um verdadeiro, um completo tirano sobre todos os outros animais. Para mim é óbvio, né? Assim, cara, ele está contando a história de como se deu, desde a promessa do marxismo até como se consolidou a União Soviética, tudo que deu de errado. Ficou muito claro, assim, dá para dizer que é essa alegoria, porque a gente entra no debate público hoje, cada um tenta puxar para um lado. Ele está falando do fascismo, ele está falando do capitalismo, ou não, ele realmente estava falando do comunismo stalinista, pelo menos que a gente sabe, até essa coisa do Gareth Jones, né, dele ter se inspirado nessa história real. É uma alegoria, assim, o Orwell disse isso, ele indicou isso, deixou claro. Dá para a gente colocar essas outras leituras? Com certeza. Aqui eu vou tratar primeiramente dessa sua pergunta diretamente e depois eu faço uma nuance, porque como você acabou de falar, às vezes as pessoas leem também, de certo modo, não vou dizer ideologizado, mas parcial, uma obra estética, uma obra simbólica, né, como todas as demais obras de arte são simbólicas e, portanto, elas têm certa ambivalência, elas têm certas dimensões ou certas camadas que vão além da política e a história. O Orwell, depois eu posso até tratar um pouquinho dos elementos, né, que acabaram influenciando a sua visão de mundo e que, por conseguinte, foram trazidos para a obra, mas o próprio Orwell, ele disse que era seu objetivo denunciar o mito do socialismo soviético por meio, não é, de uma história que fosse facilmente reconhecida. Uma história não pedagógica, porque isso destruiria, por assim dizer, a própria estrutura literária, mas de uma maneira fácil de ser absorvida, de ser assimilada. Ele disse isso, não é, porque ele entendia que nada era pior para o socialismo do que a crença de que a Rússia era um país socialista. Então, ele diz no próprio prefácio aqui que ele escreveu a um grupo de refugiados ucranianos na Alemanha ocidental, que ele gostaria de denunciar o mito soviético numa linguagem fácil. Mas aí que entra outras questões que devem ser levadas em consideração para a gente entender a riqueza dessa crítica.
O Orwell, ele se considerava um socialista. Ele diz, na verdade, né, que até 1930, também neste prefácio que eu acabei de citar, que até 1930 ele não se considerava totalmente socialista. E ele disse, olha, na verdade, eu nunca tive opiniões políticas claramente definidas assim, né, à ponta de lápis. Não. Ele diz que se tornou socialista mais por desgosto, pelo modo como os setores mais pobres, os trabalhadores industriais eram tratados, eram oprimidos, não é? Do que por amor, não é, a um projeto de sociedade planificada. E o Orwell também, ele estudou no Eton College, que é até hoje uma das escolas, lá na Inglaterra se chama public schools, né? Mas não são colégios públicos, são escolas particulares para as elites. Ele chegou a estudar lá, inclusive o Boris Johnson, ministro, se formou, ministro da Inglaterra, se formou lá. Ele estudou no Eton College por causa de uma bolsa, e tão logo ele se formou, com menos de 20 anos, ele foi para a Birmânia, né, a atual Myanmar, que até então era uma propriedade, era uma colônia mesmo da Inglaterra. E lá ele atuou como um policial do imperialismo, um policial, não é, do Império Britânico, era assim que eram chamados. E é interessante porque muitas vezes nós esquecemos que a experiência do imperialismo britânico foi essencial para a formação do ideário antitotalitário do próprio Orwell. Ele diz num conto belíssimo chamado Atirando no Elefante, acho que ficou assim a tradução, que ele detestava o imperialismo, embora ele trabalhasse para ele, então ele queria tão o mais cedo possível sair daquele emprego, buscar outras formas de vida. E ele odiava também o modo como os birmaneses, então chamados, o tratavam. Ele dizia, por exemplo, quando ele jogava futebol com o pessoal, um birmanês passava uma rasteira nele e o juiz fingia que não via, e toda a plateia ria. Então existia já essa questão que ele sofria na pele, que era ser visto como uma espécie de opressor, embora ele mesmo dissesse que odiava o imperialismo e torcesse secretamente pelos birmaneses, ele queria que os birmaneses fossem livres, e ao mesmo tempo ele sentia ódio por esses birmaneses, e principalmente pelos monges budistas birmaneses, que caçoavam dele, por conta, não é, dessa humilhação pública constante. Então, nesse conto, portanto, ele vai atrás de um elefante que está lá todo agitado, numa pequena aldeia, se eu me lembro bem, uma aldeia, então ele está oferecendo perigo, obviamente, às pessoas ali. E esse elefante ele sai da aldeia e já vai, né, para uma região desabitada, então, teoricamente, não oferecia mais nenhum risco à sociedade humana, mas mesmo assim os birmaneses começam a assolá-lo, começam, né, a intimidá-lo para que ele abata, para que ele dê um tiro no elefante. E aí entra uma questão que vai se repetir não só na Fazenda dos Animais, mas também em 1984, que é o seguinte: o temor de passar de bobo aos olhos dos outros, nos leva a cometer atrocidades, certo? O medo, o receio de passar por idiota, por bobo, por ser humilhado, não é, pela coletividade, ele nos leva a cometer brutalidades, atrocidades. Eu digo isso porque o Orwell, ele vai dizer que todo o seu esforço como escritor foi justamente isso, denunciar toda forma de totalitarismo e denunciar também a propaganda. Porque ele diz, ele combateu na Espanha, na Guerra Civil Espanhola, ele participou das milícias trotskistas, né, o chamado POM, né, Partido Operário de União Marxista, se não me engano, de unificação, perdão, Partido Operário de Unificação Marxista, que eram os trotskistas espanhóis, e depois, em 37, quando os comunistas eles tiveram um controle parcial, né, isso bem antes, 2 anos antes de Franco vencer por fim a guerra, eles tiveram um controlezinho de algumas regiões da Espanha, eles começaram a perseguir os trotskistas. E aí ele diz que vivenciar essa perseguição por parte de comunistas, sendo ele um trotskista, lhe deu uma lição valiosa, isto é, mostrou como é fácil para a propaganda totalitária controlar a opinião mesmo das pessoas educadas em países democráticos. Então ele viu gente ser perseguida supostamente por um desvio simples da ortodoxia comunista. Então, como escritor, e ele diz isso nos ensaios dele, Por que Escrevo e O que é Fascismo,
como escritor, ele via sua missão como uma denúncia de toda forma de totalitarismo e toda forma de propaganda que, utilizando aqui a imagem de outro escritor, estupra a mente coletiva, não é? Abusa, por assim dizer, dos princípios psicológicos. Então, eu acho que é isso. Sim, diretamente é uma denúncia do mito soviético, do stalinismo e sua traição para com os ideais da revolução, mas é também, como será 1984, que vem depois, um tipo de denúncia a toda forma de totalitarismo e da propaganda em si. Muito bom, você deixou a deixa para o Francisco Ratos entrar agora na conversa, né? Seria justamente a minha pergunta. Ia te perguntar assim, quais são os elementos que pavimentam o caminho ao totalitarismo, né? Como é mostrado no livro. E assim, o Ratos, que é autor do livro sobre imaginação totalitária, eu acho que eu queria ouvir a sua visão, assim, quais elementos chamam a atenção nesse caminho que o livro vai mostrando rumo à tirania? Muito bom. Obrigado pelo convite, Maria Clara, mais uma vez. É uma satisfação estar aqui com o Fabrício Moraes. Excelente explanação. Acho que praticamente esgotou o assunto. Uma boa tarde para todos, então estou indo. Até breve. Excelente pergunta, Maria Clara. O que pavimenta os caminhos aí para o totalitarismo? Acho que a gente precisa entrar ali um pouquinho naquilo que a obra traz como representação. Ela é, como foi muito bem colocado aqui, até pelas próprias palavras do autor, do Orwell, como uma crítica à forma de totalitarismo, e o que significa exatamente o totalitarismo e como que esta obra demonstra essa crítica. A primeira coisa fundamental para se pensar e se definir uma forma política totalitária é que há uma tentação, uma vocação para se modelar a natureza humana. O totalitarismo é pensar um tipo ideal weberiano, que o Max Weber que fala, não é difícil dar uma definição assim, como se diz, conceitual, mas o totalitarismo nas suas expressões históricas, nos contextos históricos em que ele aparece, então fugindo um pouco dessa definição conceitual, mas aquilo que ele foi no nazismo, aquilo que ele foi na sua experiência soviética, na Itália fascista, Mussolini, enfim, entre outros, é também uma experiência, ou seja, há uma vocação ali de que acreditar que a natureza humana pode ser transformada. Ela é plástica, eu posso moldar a natureza humana. E o texto do Revoluções dos Bichos mostra bem isso no seguinte contexto, que para mim é o que perpassa todo o fio da obra, todo o trabalho, todo o trajeto que há no texto está subentendido nisso que eu vou colocar aqui. Depois eu vou até jogar para a conversa, não sei o que o Fabrício acha disso, queria até ouvir a opinião dele, como alguém da área da literatura, inclusive, que é a ideia de que o problema central do livro é, primeiro, o esquecimento, quer dizer, a incapacidade da consciência humana se manter sempre vigilante. Toda essa fábula é a fábula, justamente, de uma engenharia promovida pela intelectualidade cuja expressão está nos porcos. Os porcos representam a engenhosidade, inclusive intelectual, não só intelectual, mas também não só teórica, mas também prática, né? O intelectualismo da teoria de você ter uma praxis revolucionária, essa intelectualidade que vê a possibilidade de a história ser reconstruída, e por história ser reconstruída se passa justamente pela manipulação não apenas de informação, mas da possibilidade que a natureza humana seja transformada. Então os porcos para mim representam bem isso. E tudo que os porcos constroem enquanto narrativa, a palavra da moda, enquanto divulgação, enquanto temática para se manter no poder, é o fato de que todos os outros animais padecem de um problema muito sério, que é justamente não lembrarem do pacto que eles firmaram. Quer dizer, eles não lembram, eles não sabem ler, os que leem mal,
E antes de não saber ler, o grande desafio dos outros animais, que não são os porcos, primeiro, né, esse para mim é o primeiro problema, tá? É o fato de que eles esquecem. Isso é fundamental, gente. Isso é uma coisa assim incrível no livro. O tempo todo eles estão debatendo justamente com a incapacidade de lidar com aquilo que foi acordado como animalismo, que é o que seria o comunismo ou o totalitarismo. Então, assim, embora o endereço para o qual a Orwell remete a sua obra seja o stalinismo, ele é, antes de tudo, esse ponto de sustentação fundamental sobre a consciência humana. A incapacidade de nós mantermos a vigilância da nossa autoconsciência constante. Nós perdemos isso. E aí, quem está no poder, aquele que, de alguma forma, se coloca no poder como a elite do poder, ela tem a habilidade, ela detém, ela promove uma verdadeira guerra de informações. Ela consegue construir, desconstruir, fazer e refazer narrativas a respeito justamente do significado do que foi esta revolução e de como ela idealiza esse mundo e ela idealiza esse pacto que é agora fundamentado num novo mundo, o novo mundo desta fazenda dos animais, a fazenda solar. Quer dizer, agora o paraíso na Terra, o paraíso prometido, a libertação dos animais, precisa ser sustentada, contrariando tudo aquilo que a realidade é, através de uma narrativa ideológica, através de uma narrativa imagética. E essa narrativa imagética, ela só faz sentido, ela só é promovida porque há o garganta. Quer dizer, o garganta é o guincho, eu acho que na tradução nova está com o guincho, né? Que é um dos porcos. Oi? É guincho, é. Guincho. Que é o porco, justamente que representa o Ministério da Propaganda dos porcos. É ele que, inclusive, consegue criar a retórica da rebelião, a retórica da fazenda, a retórica da libertação. E você percebe como isso ecoa nas classes hierarquicamente inferiores, que representadas pelos outros animais, o cavalo, que o Sansão, na nova tradução está guerreiro, que aliás é uma belíssima tradução, uma belíssima escolha essa, o guerreiro, que é o cavalo que ele acredita piamente nos ideais da revolução. Não à toa, ele é aquele que consegue, ele seria o que, eu não vou polemizar aqui não, ele é aquele que nós chamaríamos, não vou fazer isso, ele é aquele, peço perdão, vou manter o nível, ele é aquele que faz justamente o Napoleão tem razão, ele sempre tem razão, não importa o que o Napoleão faça, ele tem razão, gente, o Napoleão tem razão, esse é um slogan recente na nossa cultura. Não quero polemizar, por favor. O Napoleão tem razão e vou trabalhar mais. Vou trabalhar mais. Coisas, né? Exatamente, Fabrício. E cada vez que ele se sente mal, cada vez que ele se sente em estado de desestrutura interna e propriamente externa com aquele ambiente, ele diz, vou trabalhar mais. Mas esta é a consciência que foi corrompida. Mas não é uma consciência que tem a tendência à perversidade, à estratégia de se manter no poder. Não. É onde ecoa justamente a propaganda política dos totalitários. A figura do Napoleão, do guerreiro, é a figura mais emblemática daquela crença pragmática de entrega de corpo e alma para o partido, para os ideais da rebelião. Por fim, gostaria de destacar uma terceiro elemento aqui, que eu acho fundamental para pensar no totalitarismo, que o Fabrício mencionou e gostaria de reafirmar aqui, ele não intensificou nessa parte, mas isso é muito importante, que é justamente o culto ao líder. Há um culto ao líder. De que o totalitarismo precisa garantir, como uma religião substituta,
para usar uma expressão belíssima do escritor... nossa, esqueci o nome. Quentin Smith? Não. É o Quentin Smith? Não. É o Steiner, né? O Steiner tem o Nostalgia do Absoluto. Ele fala da... É o Steiner, sim, é Steiner, o George isso? Steiner. O Steiner, ele tem justamente essa... Como Nostalgia do Absoluto, um belíssimo livro, ele fala de que o totalitarismo é uma religião substituta. E por ser uma religião substituta, neste caso do livro, ela aparece em 2 momentos que são pilares para mim, fundamentais. E aí eu já vou encerrando a minha fala. Primeiro, na figura do major. A figura do major ela é fundamental como a construção dos ideais. Porque o major representa, para usar uma expressão weberiana novamente aqui, o caráter carismático do revolucionário. Ele sonha, ele tem a canção, ele que agrega justamente o caráter inspirador do movimento revolucionário. Muitos críticos associaram o major ao Marx, como aquele que é o grande idealizador das causas da Revolução Proletária e tal. Por que o major é importante? Porque ele, ao morrer, ele tem uma morte até um pouco trágica e tal, ele mantém em 2 outros porcos a figura de disputa do poder, que é justamente o Napoleão e o Bola de Neve. O Bola de Neve ele sabe ler, o Napoleão ele é um líder, né? Quer dizer, ele é um grande inspirador, é um grande líder. Então, essas 2 figuras passam justamente a disputar o poder, e o Napoleão cada vez mais cria uma narrativa de alto culto ao líder. Depois a gente pode falar mais disso, desenvolver, porque é a partir justamente dessa narrativa de construção de que ele é a encarnação desses ideais, a figura do Napoleão, que tudo vai ser construído. Eu gosto de uma definição também do Augusto Denote, dizendo que o totalitarismo é a forma política que está agindo sempre como se estivesse em guerra. E a gente vê isso, a propaganda tem esse papel. E aí, depois de certo momento, aparece também um corvo, que qualquer leitor mais atento vai perceber que é o poder religioso. Então, ele falava, por exemplo, de um lugar, como é que ficou? Acho que é Açúcar Candy, algo assim. Era um paraíso onde torrões de açúcar cresciam nas sebes. Então, é uma cidade, na verdade não uma cidade, uma fazenda, uma localidade além das nuvens. E aí esse corvo desaparece, depois de certo momento, depois da rebelião dos animais ele desaparece, mas posteriormente ele volta. E aí você vê certa tolerância. Fabrício, eu achei aqui, desculpa. Sim, claro. É o Monte do Açúcar Candy. Isso, o Monte do Açúcar Candy. E aí os porcos, eles têm certa tolerância para com o corvo, porque embora eles não acreditassem naquela baboseira, segundo eles, são também como os comunistas materialistas, eles gostavam, não interferiam, porque justamente esse tipo de narrativa, esse tipo de promessa, vamos colocar assim, transcendental, acabava ali confortando, por assim dizer, os animais em seu trabalho duro. Então a gente vê aí mais ou menos uma espécie de pontada crítica do Orwell. Mas o personagem que eu acho mais interessante é ainda no meu caso aqui da tradução, o Benjamin, que era o burro. Ele dizia que a vida de um burro não é muito longa, o burro é longevo. Então é interessante porque o Benjamin é a voz da experiência, é a voz, de certo modo, do ceticismo. Experiência mesmo, porque os anos vão se acumulando, como ele diz, e a partir disso ele consegue perceber que a vida, em geral, não altera para muito pior nem para muito melhor. Ele diz que ela se mantém dentro de certo equilíbrio aí, claro, pessimista. Então eu acho o personagem muito interessante. Alguns tentaram ver ali o próprio Orwell, alguns tentaram ver, por assim dizer, essa pontada que é muito comum na literatura inglesa. O Orwell é um herdeiro do Jonathan Swift. A gente pode até tratar disso depois. O Orwell está fazendo aqui uma sátira, mas a sátira é uma tradução quase que natural, quase que intrínseca à literatura inglesa. O Jonathan Swift, para quem não se lembra, é o autor do As Viagens de Gulliver. Inclusive, o cavalo tem um papel muito relevante nesse romance maravilhoso. O cavalo lá é símbolo da nobreza, símbolo
da elevação espiritual, tanto que o Swift utiliza o cavalo para contrapor aos seres humanos. Ali os seres humanos mais vis, mais pusilânimes, os Yahoos. Então, o Orwell é um grande satirista, assim como o Swift, assim como o Oscar Wilde, outro também, grande satirista. Então, você vê, talvez, aí no Benjamin, essa pontada, essa tendência que nós chamamos de wit, ou a espirituosidade inglesa, que é essa filosofia do senso comum, né? O Haas vai falar melhor do que eu nesse quesito aí, mas é a filosofia do senso comum, do experimento, né? Em parte herdeira do iluminismo escocês, que é diferente do iluminismo francês. Então, eu acho que o Benjamin, na minha tradução, ele é um dos personagens mais interessantes. Por quê? Porque ele nos dá, por assim dizer, um quadro bastante lúcido do que estava acontecendo ali. E, ao mesmo tempo, embora ele se recuse mesmo a ler, ele aprendeu a ler. A maioria dos animais não conseguiu ler. O guerreiro só aprendeu o A, B, C, D. Nem a abecedário ele aprendeu. As ovelhas, acho que nem passaram, só aprenderam o A, se eu não me engano. Somente os porcos, a égua, a tulipa, aquela que permaneceu, ela aprendeu, mas soletrava muito devagar, mas o Benjamin lia muito bem. Então ele se recusava a ler muitas vezes. E no momento em que ele vê que o guerreiro está sendo levado para um açougueiro, para ser morto mesmo, é o momento em que ele mostra o seu amor, a sua lealdade ao seu amigo. Então é um personagem interessante porque ao mesmo tempo em que ele é lúcido, ao mesmo tempo que ele é sensato, ele tem certa comiseração pelo seu amigo. Embora ele saiba que tudo aquilo que está passando ali é um grande experimento. Um grande experimento que falhou, ou, na verdade que vai falhar ainda, mas ele já tinha visto que o experimento do Sr. Jones, a Fazenda Solar, o experimento aqui, tomem, não é, aqui metaforicamente, era um experimento que havia falhado, e este novo experimento, a Fazenda dos Animais, também, em algum momento, ia falhar. Então é um personagem que eu acho bem interessante. Tu pode seguir. Muito bom, muito bom. Você tinha pedido para a gente destacar, né, uma passagem. Eu acho que, para mim, vou ser bem sincero, assim, em termos pessoais, como foi a sua pergunta, eu gosto de dois momentos me abalam muito nesse livro. Já li esse livro umas 3 vezes, inclusive, ressalto que trabalhei com os meus alunos recentemente com este livro. Foi uma experiência muito boa. Eu acho que todo adolescente deve ler essa obra. Algumas obras que não, são inescapáveis. Essa é uma delas. E aí eu estava relendo, foi no começo do ano, sempre me chama a atenção. A morte do guerreiro. A morte do guerreiro é, para mim, assim, é tudo que representa de trágico totalitarismo. Por quê? Porque como ele encarna justamente o ápice do ideal não consciente, do ideal acrítico, cuja disposição para o trabalho e dar razão ao culto do líder, ele é a plena síntese simbólica disso. Ao mesmo tempo, ele também é assim descartado. Ele é descartado da mesma forma. E a maneira como ele é descartado é tão forte, tão sensível, que ele está indo embora ali num caminhão, ele está indo embora num caminhão que vai fazer sabão. Ninguém consegue ler direito aquilo e... O que é aquilo? Assim, toda vez que eu leio, me derruba as lágrimas. E o Benjamin entra nessa hora, né? Tipo, gente, ele vai ser morto, né? Exato. Ele se emociona. Nessa pequena tradução aqui, é a mesma do Fabrício, só que está numa edição da Penguin, né? Está na página 119. Os animais cercaram o carroção. Até logo, guerreiro! Gritava em coro. Até logo! Seus paspalhões! Gritou Benjamin, correndo em volta deles e batendo no chão com seus pequenos cascos. Paspalhões! Não veem o que está escrito no carroção? Os animais pararam e fizeram silêncio. Essa hora eu já estou chorando, tá, gente? Quando eu estou em lágrimas. Mabel começou a soletrar as palavras, mas Benjamin a empurrou para o lado e, em meio a um silêncio mortal, leu o letreiro. Alfred Simon,
abatedor de cavalos e fabricante de cola. Falei sabão é cola. Willingdon, comerciante de peles e farinha de ossos. Abastecemos canis. Será que vocês não entendem o que isso quer dizer? Estão levando o guerreiro para o matadouro. Essa parte é muito bonita no texto. Porque o totalitarismo é esse desprezo pela individualidade que já não presta mais. Como ele pretende reformar a vida em sua perfeição, aquilo que já não presta mais para os ideais da perfeição, neste caso, endossado pelo regime, é descartado para o matadouro. É carne para ser desossada e feita sabão. Isso, assim, é chocante. Acho muito sensível essa parte, porque é o desprezo do indivíduo, da pessoa humana mesmo. Então, o totalitarismo, para mim, ele é o maior contraponto, e aqui vou assumir a minha posição como pessoa, já que a pergunta foi essa, é a síntese do que a modernidade foi anticristã católica. Assim. Assim, não sei se o Fabrício, que pode ser uma posição polêmica minha, mas é a antípoda da catolicidade. Assim, é que ele citou Augusto Del Noce, eu lembrei agora, que é um filósofo católico italiano importante. E o totalitarismo é isso, é o desprezo pela pessoa, é o desprezo pela integridade da pessoa humana. E o guerreiro é um exemplo clássico. Assim. E é engraçado, né, Maria e Fabrício e ouvintes, a habilidade do Orwell escrever isso sem cair numa catequese, sem cair num panfleto. Porque eu não conheço alguém minimamente sensível que nessa hora não se abala com essa passagem. Ela é muito impactante. A outra parte para mim, que sempre foi muito impactante na obra, e para mim foi pela primeira vez que eu li, eu era adolescente, quando eu li pela primeira vez, e me chama muito a atenção, é uma parte muito bonita, é o final. Eu costumo dizer que este é um dos melhores finais de livro que eu conheço, talvez só perde para o final da Montanha Mágica do Thomas Mann, que eu gosto muito, assim, aquele final, mas enfim, isso é para outra hora, que é justamente, depois de toda tudo que eles passaram, os animais passaram, a reabilitação, porque agora os porcos estão renegociando com os fazendeiros, eles reabilitam o comércio com as outras fazendas, as fazendas, a fazenda do animal, a fazenda solar, ela não consegue ser autossuficiente, então ela depende de uma abertura comercial com né, as outras fazendas. E os animais que não fazem parte das elites do poder, eles estão olhando de longe. Os porcos já dormem em cama, os porcos já bebem, tudo aquilo que eles não podiam fazer, eles fazem. Os porcos matam. Então, todos aqueles mandamentos foram refeitos. E no final, você já não sabe mais quem é porco e quem é ser humano. Essa parte é muito forte, assim. Do ponto de vista literário, da construção literária, do ponto de vista de clímax de uma obra, para onde ela te leva, de tudo que foi construído na narrativa, esse final, ele é muito pessimista, mas ao mesmo tempo, ele não te derruba no sentido de um pessimismo que te destrói, que te leva à falta de uma esperança. Na verdade, para mim, ele sempre foi o emblema de que, de fato, olha, não deposite as suas esperanças na política, que é o subtítulo do meu livro, inclusive. A esperança não está nestes caras aí. Estes caras farão pacto com o demônio, se for preciso. Então, o pacto dos porcos... E a cena é realmente impressionante, porque o Orwell consegue ter a habilidade de você tá olhando como os animais através da janela e confundindo ali. Caramba, quem que é porco, quem é humano? Para mim, é a parte mais importante da obra, assim, em termos inequívocos. Muito bom. Eu queria ouvir, Fabrício, já que a gente está falando assim, né, dos recursos literários, eu concordo muito com o Ratzo, né? Ele, apesar de ser uma alegoria evidente, não é uma palestrinha, como eu costumo dizer.
né? Não é aquela coisa chatinha que você fica tipo, ah, tá Sim. bom, entendi, já entendi, né? Assim, ele traz uma história que, tipo, eu confesso que eu fui cheia de preconceito e eu realmente não conseguia parar de ler, assim, eu li muito rápido. Ainda vou pegar 1984, mas esse, ele, assim, ele é muito gostoso, é uma leitura muito agradável, né? É muito adaptada para adolescente, como ele falou. E eu queria te perguntar, assim, a que outras obras essa obra se relaciona, assim, tanto em termos estilísticos, né, assim, em termos de horário, Nossa, olha eu falando o que o Raso falou aqui, desculpa. O que ela se relaciona em termos de estilo e aqui que ela... e como é que ela... E o que ela se... Nossa, desculpa, fiquei perdida. O que ela se relaciona em termos de estilo e com o que ela conversa, que outras obras pavimentam, falam do mesmo caminho. Vou tentar resumir daqui, depois você corta, né, para o Raso não sair. A gente tem que encerrar com ele aqui. Não, sem problema, Raso, você mesmo. Então é o seguinte, a gente sabe que a fábula, geralmente, ela tem animais como personagens. Só que uma das características da fábula, digo uma porque não é a única, evidentemente, nem a essencial, mas uma das características é justamente essa transposição da ordem moral humana para a ordem moral animal, por assim dizer. Ou seja, os animais encarnam e habitam na mesma dimensão moral que os homens, certo? E, de certo modo, como eu dizia, ao fim de toda fábula, sempre há um princípio, sempre há a demonstração, a comprovação de um princípio ou de uma lei moral. Tanto que a gente até brinca hoje, qual que é a moral da história? Já na Fazenda dos Animais, como o Hudson falou, você não tem, ao final da narrativa, a demonstração de um princípio. Você não tem ali um valor vincado, nítido, evidente. Pelo contrário, no final, o que você tem é uma confusão, é uma indistinção entre homem e porco. Ou seja, ao final dessa novela, não há uma linha moral que perpassa e delimita e separa os âmbitos morais. Pelo contrário, você tem uma confusão moral. Quem é porco, quem é homem? Quem é animal, quem é um homem? Ali, por assim dizer, porco e homem, ou seja, animais e homens, habitam na mesma corrupção moral. E, de igual modo, o quadro moral dos homens ali, ele é contraposto ao quadro moral humano, ao quadro moral animal, perdão. Ambos são corruptos, não há ali maniqueísmo. Quando eu digo maniqueísmo aqui, eu estou dizendo o seguinte, essa transposição de uma ordem metafísica para a política, como se a política fosse a filosofia primeira, como se ela fosse o princípio de ordenação do cosmos. Não é. Não há ali, portanto, homem mau, animal bom, embora as ovelhas repitam isso e depois mude seu discurso, certo? Mas na apresentação, na voz narrativa, ambos vão se corrompendo, ambos são corruptos, certo? De modo que você vê o seguinte, a Fazenda dos Animais, ela utiliza animais de cobaias. A Fazenda dos Animais é, como o mito soviético, um grande experimento. Mas isso também é muito comum na modernidade. Nós vemos a modernidade como um grande experimento. Para mim, a obra mais representativa desta visão é ainda O Alienista, de Machado de Assis. Ali, no caso, a sociedade ela é submetida a um experimento. E muito aqui nós bom, vemos bem isso. lembrado mesmo. Não é? No caso, ao final, a Fazenda dos Animais se torna a Fazenda do Solar e você tem uma indistinção. E eu disse que não é bem uma alegoria, embora sim, você pode dizer sem problemas que é uma alegoria, mas a alegoria ela transpõe conceitos em imagens. Você corta depois, por favor. Você transpõe conceitos em imagens. Ali, no caso, você tem um mundo habitado simultaneamente por animais e por homens. Na fábula, por exemplo, de La Fontaine ou do próprio Esopo, você não tem isso. Você tem, pelo contrário, os animais habitando na dimensão moral dos homens. Mas você não tem homens ali. Os animais servem, por assim dizer, de cobaias, no bom sentido, para provar um ponto moral. E, ao final da narrativa, pelo contrário, repetindo, você tem indistinção, confusão moral. Você disse algumas obras, né? Você tem uma série de obras assim dentro do próprio mundo soviético. O próprio Nós, do Zamyatin,
foi um livro publicado, se não me engano, em 28, então, 28? Acho que sim. Na verdade, foi antes do próprio Stalin, do próprio stalinismo. Foi na época já de Lenin, mas ele só veio à tona depois e inspirou o 1984. Mas você tem também outros autores, como o Andrei Platonov, ou Platonov, não sei como se pronuncia corretamente. Pelo que eu andei lendo aí, a primeira obra dele vai ser publicada aqui no Brasil este ano, mas ele tem um livro, cuja edição em inglês eu já li, que se chama a fundação, o poço de fundação, a escavação, não sei bem como é que fica a tradução aí, mas que é também uma sátira distópica do stalinismo. Trabalhadores são convocados para fazer uma grande escavação para um palácio suntuoso, mas conforme vai se escavando, eles vão morrendo, eles descobrem que aquilo não é bem uma escavação para lançar os fundamentos, é na verdade uma vala coletiva. Então é uma espécie de sátira também da coletivização stalinista da agricultura na Rússia, evidentemente. E outros autores também, por exemplo, no próprio âmbito, fora do âmbito soviético, no próprio âmbito inglês, você tem o Ballard, né, J. Ballard, James Graham Ballard, que escreveu aquele livro maravilhoso, o Concrete Island, A Ilha de Concreto, o Concrete Island e o High Rise. Nesse caso, ele transporta para sociedades neoliberais, pós-Estado assistencialista, toda a corrupção, toda a alienação que vem do consumismo propriamente dito, né? Desse desejo de consumir, dessa falta de ligações orgânicas, né, que o neoliberalismo provoca, tudo isso. O Ballard também é um grande satirista, também inglês, mas que trabalha já com outro contexto, mas utiliza a literatura, utiliza essas formas da sátira e, por vezes, da alegoria para acusar, para denunciar alguns elementos, algumas mazelas sociais. Há outros, né, vários, mas a gente pode citar em outro momento. Bom, Ratso, eu sei que essa é a sua última pergunta, hoje o tempo está um pouquinho curto, então eu vou juntar duas numa só, que eu queria muito te ouvir falar, pelo menos um pouquinho, sobre esse assunto. A frase que eu coloquei na abertura, que é uma frase do final, né, a última alteração feita nos mandamentos. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Assim, é a frase mais destacada na versão do Kindle que eu li. Eu queria, assim, refletir um pouco sobre as dimensões dessa frase. E a última pergunta, que eu acho que dá para juntar no mesmo tópico, que eu tenho a sensação de que no século XXI todo mundo se enxerga o porco no outro, né? Assim, tendo a certeza absoluta de que eu nunca vou ser a pessoa que vai, né, vou colocar esse adendo, todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais. Eu nunca vou ser o tirano. E nunca se vê na posição de ovelha, que são aqueles personagens que são, diferente do guerreiro, né, que é aquele que compra com paixão, é aquele personagem que é o mais inocente, né, assim, que simplesmente vai porque tá todo mundo em volta dizendo e eu não tenho como defender, o que eu vou fazer, né? Ou seja, ninguém quer assumir para si, ninguém quer assumir que às vezes quer assumir esse lugar do porco. Eu queria ouvir você, assim, um pouco reflexões sobre essa frase e essa nossa mania de projetar esse comportamento universal, de projetar no outro a figura do tirano. Muito bom, muito bom. Bom, primeiro que a frase que é mais destacada é uma baita frase. O Orwell é um bom frasista. Então, não dá para negar que é uma frase que representa tudo o que se propôs, tudo aquilo que a modernidade propôs como princípio, desde os ideais iluministas, da igualdade iluminista, e que essa igualdade ela sempre está sustentada aí num fio de navalha gerado pela própria corrupção da natureza humana em se autopromover, né, essa autossuficiência da natureza humana em mudar princípios que são fundamentais. Então, por que eu posso mudar esses princípios? Como a igualdade, como a liberdade, grandes princípios. Porque, afinal de contas, o acordo, o pacto social para se balizar, instituir uma comunidade, é um pacto que
padece justamente de um fundamento. E aí daria uma boa discussão aqui, um fundamento que eu diria na natureza humana. Por mais que a modernidade tentou fundamentar a igualdade numa lei natural, essa lei natural ela é abstrata. Há uma abstração aqui. Eu não quero me filosofar muito, porque esse é um tema que eu gosto demais e acabo gerando uma reflexão, às vezes fica um pouco pueril aqui, mas o Orwell, ele está parte dessa frase, ele está muito ligado ao que toda essa tradição de discussão filosófica, talvez ele pudesse nem ter tanta consciência, mas é um escritor brilhante, do compromisso que tem o valor, vamos dizer assim, o quanto uma mudança dessa, num princípio como esse, ele representa toda uma construção de mundo que foi corrompida pela própria ganância, pela própria desequilíbrio, pela própria desordem da própria natureza humana. Mas não é só essa frase, tem tantas outras frases no livro, porque essa é a última, tem a ver com a igualdade e tal, mas tem a questão da dormir em cama, com lençóis, mas eu acho que não matar os animais, aí eles começam, eu esqueci agora como ele coloca ali, né? Tem sempre um porém, mas sempre surgindo um adendo, sempre um mas, sempre uma condicionante. Aquilo que era um princípio incondicional passa a ter uma condicionante. Isso é muito complicado, porque a própria racionalidade moderna parece que abre essa possibilidade. Bom, essa é a primeira coisa, assim. Eu pensaria por aí, Maria Clara, esta questão. A segunda pergunta que você havia feito, até me estendi muito e me esqueci aqui. Sobre a nossa mania de sempre então. enxergar o outro, o porco. Eu acho que, na verdade, tem um problema que eu acho muito sério, assim, em tudo isso, que é o seguinte, eu até vou indicar um livro aqui, não está perto de mim agora, mas eu sempre indico, que é Purificar e Destruir. Um sociólogo francês, escreveu, chamado Jacques Semelin, tem um livro chamado Purificar e Destruir, ele faz para mim a melhor análise já feita sobre a formação da mente que usa o genocídio, como que o genocídio é criado, tal, é fomentado, que assim, no fundo, ninguém gosta de carregar para si, ninguém assume para si, que também é portador da culpa, que também é responsável pela desordem no mundo. Ninguém, exceto uma única forma de construir o mundo, que é o cristianismo. Quer dizer, o cristianismo é a única religião, filosofia, filosofia verdadeira, seja lá o nome que se deu ao cristianismo, a verdade, que assume uma responsabilidade substantiva, única, que é dizer para o homem, né, a face, o rosto de cada ser humano, que ele também é responsável pela sua própria desgraça. Ninguém quer isso. Quer dizer, então, quando eu me faço de vítima, tudo é permitido, quer dizer, tudo está liberado. Ninguém quer ser ovelha, ninguém quer ser, assim, quer ser porco. Assim, pensar nos extremos é esquecer de uma questão muito simples. O homem, ele é justamente, desde Aristóteles tem uma boa reflexão sobre isso, o homem, e Platão também, o homem é o entremeio. O homem é justamente o que está no meio, entre a besta e Deus. Entre, sabe, esse fio do desejo de eternidade. E se a ovelha significa o ingênuo e os porcos significam o poder, eu acho que isso é uma boa representação da própria natureza humana, mesclada na vida interior do ser humano. E como nós temos uma tendência a não assumir responsabilidades, a gente sempre vai jogar essa tensão, ora não quero ser isso, ora quero ser aquilo. E o mais legal de tudo é sempre poder botar a culpa nos outros. Acho que é a coisa mais importante de tudo. Assim. Bota a culpa nos outros, bota a culpa na Geni que tá tudo bem, sabe? Bota a culpa no Bola de Neve.
Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, exato. Bota a culpa no Bola de Neve, bota a culpa... Porque eu estou transferindo a minha responsabilidade. E essa transferência de responsabilidade é uma das grandes máculas do mundo contemporâneo. Do ponto de vista do ordenamento moral humano, a transferência de responsabilidade, ela parte de um pressuposto que ninguém parece, eu quero dizer, ninguém na vida pública, né, quer dizer, quer assumir para si, que é ser responsável justamente pela própria construção da desordem no mundo. Bom, a gente vai começar a encaminhar para o nosso encerramento aqui do podcast. Vou começar com o Ratso, que hoje está com um pouco mais de pressa, né? A gente agradece 1000 vezes a sua participação, é sempre bom ter você aqui. E vou deixar para você falar um pouquinho, se despedir, dar alguma recomendação, enfim, fechar a sua participação e depois eu passo para o Fabrício. Primeiro, na verdade, eu agradeço o Fabrício, é uma satisfação poder ouvi-lo, nunca tive a oportunidade, sempre acompanho os textos dele e onde ele publica, acho que no Estado da Arte, onde eu mais acompanho. Isso. E sempre vi o Fabrício, mas não sabia como ele era fisicamente, então estou aqui olhando para ele. É ele que a gente tem que agradecer, Maria Clara. Te agradecer novamente pelo convite e de estar aqui nos Ideias, já estou arroz de festa aqui nesse lugar. E é um prazer conversar sobre essas coisas, né? Assim, acho que espero que os ouvintes tenham uma boa satisfação de estar até aqui conversando sobre isso. E o que a gente sempre fala aqui, né, Maria Clara? Não é a primeira vez que eu participei, sempre falo isso, o Gabriel também às vezes está sempre comigo participando. Pega e leia o livro. Não há prazer melhor. Tudo que a gente falou aqui é só tangenciar ideias. Vai lá, pega o livro, senta o bumbum e leia na sua rede, na sua cama, no seu sofá. Faça isso para você mesmo, que é a melhor coisa que você fará nestes dias inglórios, como todos os outros dias. Bem, Fabrício. O rastro já saiu, mas agradecê-lo depois, quando ele for assistir, evidentemente. Agradecer pela companhia, pelo prazer da conversa, né? Sempre bom tratar desses assuntos que, por vezes não, infelizmente, na maioria das vezes, não são assuntos debatidos, conversados, né? As pessoas não encontram muito prazer nesse tipo de discussão. Mas, felizmente, sempre a humanidade ou os tempos são salvos por pessoas que gostam disso, que trabalham isso, que pensam isso e refletem e levam a chama da tradição, da esperança, da verdade, dele o nome que quiser, mas essa chama que nos torna plenamente humanos. Então, obrigado, Ratos, obrigado, pessoal, né, que está assistindo. E para complementar, simplesmente fechando aqui as nossas visões, né, respondendo também essa pergunta, eu penso que, citando mais uma vez o Houston Merlo, que eu citei no início, o estupro da mente, The Rape of the Mind, eu acho que essas estratégias, essas guerras psicológicas, essas formas de dispositivos de controle mental, não aqui com teorias de conspiração, mas com formas coletivas mesmo de formação de ideias, de manipulação do imaginário, a gente acaba, de fato, por vezes, num estado de alienação. Não queremos ser nem o guerreiro, não queremos ser, ou pensamos não ser Napoleões, não queremos ser também ovelhas, mas acaba que, querendo ou não, cada um de nós, voluntariamente ou não, assume um destes papéis. Então, o Merleau falava da questão como o terror mental, a verbocracia, como o Hudson falou, sempre tem um propagandista que vai formular narrativas, que vai criar justificativas para as coisas mais escabrosas. O Merleau falava também da névoa semântica, ou seja, essa confusão de conceitos. Então, o trabalho da literatura nesse aspecto, né, é meu trabalho também, como professor, é justamente mostrar ou dar palavras para aqueles sentimentos, né, que nós, se depender de nós mesmos, não conseguiremos expressar. A literatura ela traz a realidade por meio do nome, algumas realidades que até então, né, nós percebíamos vagamente, percebíamos de forma intuitiva, mas não tínhamos palavras para expressá-las. Então, o papel da literatura é trazer à tona, por meio do nome, por meio da linguagem, essas realidades. Então, eu fico aqui simplesmente com aquela fala do Philip Roth,
não dele, não é, mas de um personagem dele no seu Casei com o Comunista, ele diz que a política é o grande generalizador, já a literatura é o grande particularizador. A literatura ela se baseia na nuance, ela vive da nuance, ela só sobrevive quando leva em consideração a nuance. Já a política não, ela vive de generalizações. Então ele encerra dizendo, não é, o seu grande discurso sobre a literatura moderna, a natureza intrínseca do particular é ser particular, e a natureza intrínseca da particularidade é não se conformar. Generalizar o sofrimento, isto é o comunismo. Particularizar o sofrimento, isto é a literatura. Poderia expandir dizendo, não é, generalizar o sofrimento, isto é a ideologia, isto é o totalitarismo, seja a esquerda ou a direita. Já a literatura ela serve para particularizar o sofrimento, é mostrar na dimensão humana, na dimensão e na experiência, na interioridade daquilo que nos torna plenamente humanos, o sofrimento, as suas consequências, as suas relações. Não fazer generalizações, mas mostrar, de fato, o homem em todo o seu balanço, em todo o seu equilíbrio e experiência moral. Eu acho essa a melhor definição e é um pontinho aí para nós refletirmos, como diz o Ratzo, nestes dias inglórios. Mas haverá dias melhores, se Deus quiser. Eu acho muito interessante, Fabrício, você ter colocado isso. Eu acho que faz coro ao que o Ratzo comentou também. Que, assim, eu acho que se trata de uma discussão sobre liberdade interior, acima de tudo. Né, assim, sobre esse conceito que eu lembro que as primeiras vezes que eu li, assim, que eu ouvia falar, eu não entendia muito bem do que se tratava. Mas é precisamente isso, né? Não se trata de não acreditar em um mundo melhor de maneira nenhuma, não se trata de não acreditar, de virar um cínico, né? Assim, mas se trata de compreender essas particularidades, de manter a liberdade interior, de que ainda que você reconheça que existam grandes inimigos, né? Assim, que existam, sei lá, vou dar alguns exemplos aqui, grandes corporações, grandes empresários, ou uma ideologia, ou que você tenha um machismo ou racismo, que você tenha essas palavras que dentro delas colocam vários inimigos, que você saiba, diante de uma situação real, saber avaliar situações reais, né? Eu acho que essa é a grande habilidade, assim, essa é a alavanca, a pecinha que tem que estar funcionando para que a gente não caia nesses contos, né? Para que a gente não caia nesses discursos, nesse tipo de propaganda, nessa imaginação totalitária, né? Como eu coloquei lá no começo, esse trecho que ele coloca o homem como o grande inimigo, é aquela pecinha que vai te falar, será que é mesmo? Talvez ele seja mesmo errado, talvez ele tenha mesmo problemas severos, mas tem certeza, né? Assim, tem certeza que banir a fita da guapa vai resolver os problemas, né? Enfim, é você manter essa pecinha funcionando que te faz olhar mesmo para quem você admira, mesmo para problemas reais, mesmo quando acusam problemas sérios, falar, peraí, mas tem certeza? Né? Enfim, manter essa pecinha, esse elemento do Benjamin funcionando. Te agradeço muito, Fabrício, muito obrigada por ter participado, agradeço mais uma vez ao Ratzo, que participa aqui com a gente, e muito obrigada a você, nosso ouvinte, que é responsável por esse podcast. Então, por favor, assine o caderno, assine a Gazeta do Povo, né, para ter acesso ao caderno de ideias, onde a gente tem essas discussões e outras mais interessantes, assim, né, enfim, a assinatura de vocês é o que mantém a gente fazendo podcast, trazendo convidados diferentes, trazendo Fabrício e outras pessoas para dialogar sobre esses assuntos. Então, mais uma vez, muito obrigada.